Está satisfeito, porque está sendo gravado, já estaria, ele estaria. O senhor questionou, eu tenho que vigilar para o STJ. Desista lá do faça a responsabilidade do julgamento do STJ, já que está gravando, está satisfeito. Depois de 2 dias que entrou no Conselho Federal e a violação da legalidade lá, e demais, absolutamente, esperado. É uma questão de esquerda. Não, mas também debate. Também? Não, eu coloquei em geral. Mas eu vou pegar. Focado. Agora eu vou esperar. Vou ter que mudar. Deixa eu só. Vamos mais então, depoimento de Um remédio. Eu vou explicar para você.
Doutor, vou iniciar então os depoimentos. Vou deixar aqui deve ser, mas eu deixo aqui não vou Ok, hoje vamos dar início então mais uma vez essa sessão, tá? Iniciar com o depoimento da Luana, tudo está no silêncio. Já iniciou a gravação, né? Eu também não, mas A câmera não tá boa, né? Tem que levantar. Chega lá pra baixo, por favor. Levanta mais um. Aí, tá ótimo. Obrigada. Depoimento da senhora Luana Delomir Rangel Pimenta, ex-nora da polícia, Flor de Lis, ouvida como informante, com a palavra do Ministério Público. Bom dia, Luana, tudo bem? Bom dia. Estamos aqui mais uma vez. Só para contextualizar, a senhora é esposa Do Misael. do Misael, né? O nome do Misael, o nome original. Wagner. Wagner, né? A senhora poderia contar, já próximo, né, aos momentos dos fatos, né? Disputa, envenenamento a outra vítima, Anderson do Carmo, entre meados de 2018 até meados de 2019, e o seu assassinato no dia 16 de junho de 2019 a tiros. Primeiro na parte do envenenamento. Sim. Na intoxicação de drogas, de substâncias, remédios colocadas na comida. O que a senhora pode contar para a gente? O que a senhora tem contato? Como é que a senhora soube sobre essas questões de remédios ou aditivos tóxicos colocados para o pastor Anderson? Então, o decorrer de 2018 e 2019, o pastor começou a ter muitas dores no estômago. E a gente não sabia o que era, mas aquela vida agitada dele poderia ser ansiedade, gastrite, nervosa. E pouco ele ia para o hospital. Ele ia para o hospital mesmo quando ele já não estava mais aguentando. E ele começou a ir no hospital, se cuidar, quando estava passando muito mal, porque eram muitos episódios, até mesmo que nós fazíamos reuniões e o pastor ficava com uma lixeira em cima da mesa e ele parava a dado momento para vomitar dentro daquela lixeira, porque ele não queria parar o andamento das coisas que ele estava fazendo. Mas ele veio passando muito mal, chegou a emagrecer muito e até então achávamos que era esse problema, que ele poderia estar com alguma virose na barriga, né, alguma bactéria na barriga, no estômago. Até que quando foi no início do ano, o Carlos me contou,
só um segundo, a senhora disse pouco ia para o hospital Santa Maria, então nem todas as vezes que ele... Nem todas as vezes que ele passava mal, ele chegava a ser internado. por 2 fatores. Homem já evita ir no hospital. E o segundo é que ele tinha vida muito agitada e ele achava que ele ia perder tempo indo para o hospital. Então, ele ia mesmo quando ele não estava mais aguentando de dor. Porque ele era um touro, a gente fala que ele era um touro, ele era muito forte. Então, quando ele não estava mais aguentando, que ele ia para o hospital. Acho que ele chegou a perder peso. Perdeu, se eu não me engano, ele perdeu quase 20 quilos, emagreceu muito, muito, muito. E tudo que comia, vomitava. Tudo que ele comia, ele vomitava. Então, as reuniões dele, eu sentava aqui do lado, eu já estava até acostumada a ver ele vomitando enquanto ele falava. Comia alguma coisa, peraí, gente. Aí vomitava na lixeirinha e voltava com a reunião normal. Já era algo que a gente estava se habituando com o pastor, assim. E aí a senhora disse que em 2019, o pastor Carlos Iraci, ele contou para a senhora alguma coisa do que ele contou, a gente estava indo assistir um filme, eu, Misael, ele e a esposa dele, e nessa ida teve uma enchente no Rio, choveu muito, então a gente ficou horas dentro do carro, e ele começou a bater papo, perguntar, né, como é que estão as coisas, aí Misael perguntava, e lá na casa, como é que está? E aí ele falou, gente, não toma nada que a mãe, que a Flor, der pro Niel. Porque outro dia ela deu um suco, o Niel não bebeu tudo, a Cris foi beber e passou muito mal, chegou a ficar no hospital. E a gente ficou, sério? Então toma cuidado. A gente parou começou a ficar nervoso, né? E paramos exatamente até de frequentar como a gente frequentava a casa com medo disso. Medo do que poderia ser, porque por outros, aí eu comecei a ligar as coisas, porque algumas vezes eu já vi a Flor e a Marzi colocando remédio dentro de suco do pastor. E aí... Ele sabendo ou você... Não, ele não sabia, mas ela usava aquela prerrogativa para mim. Quando ela estava vendo ela fazer isso, e quando eu olhava, gente, ela falava assim, não, é porque Niel não toma os remédios que o médico manda. Então a gente tem que fazer isso. Isso quem dizia? A Flor. Aí botava o pozinho, mexia no suco, normalmente era suco de laranja. Eu vi no suco de laranja. E aí mexia e ia pro pastor e ele tomava. Bom dia, Luana. Bom dia. A senhora falou sobre um pozinho. A senhora conseguia ver a cor desse pó? Não, era comprimido, né? Aí quando você quebra, não vira um pozinho? Agora a cor, Luana, a senhora disse que a senhora viu o Diniz colocando um pozinho Doutora, eu vou só para o senhor, por favor, como eu já orientei ontem, não repetir todas as respostas, porque a gente já louca demais os depoimentos. Por favor, doutor. Ela já respondeu, todos já ouviram, então o senhor precisa repetir novamente. A pergunta é a seguinte, a senhora viu a flor de lis, que a senhora disse, a senhora chegou a ver mais alguém colocar algum aditivo em alguma comida, bebida do pastor? Não, eu não vi, não. Depois eu soube que algumas pessoas estavam ajudando nisso. Quando a gente... Como a senhora soube? A senhora pode contar para a gente? Quem? Eu não me lembro. Eram alguns cunhados meus, mas eu não me lembro certo que estavam participando. Participando, assim, isso a gente soube depois da morte do pastor. Então, não são coisas que... Mas alguns cunhados seus... tinha 50 pessoas ali na família, né? A senhora pode dizer que alguns dos réus, a senhora viu ou ouviu comentários de quem estaria também... Não, nenhum desses que estão aqui. Não? Não. A senhora pode dizer... Só a Marzi e a Flor. Não, que eu te falei, que eu vi, né? Porque perguntou um desses aí. A Marcia, a senhora viu o quê? Vi, botando pozinho no suco, como eu já falei. É porque ele fez essa pergunta aí. Mas acho que a pergunta em relação A comida, não, a comida eu nunca vi. Eu só ouvi falar depois, então... mas... E a senhora ficou sabendo de alguma trama anterior ao assassinato do pastor? Fiquei, o próprio pastor me falou. Um dia eu estava no gabinete com ele e o meu marido, e nesse dia a Marzi estava indo lá para casa, porque a Marzi frequentava muito a minha casa, ficava muito comigo, com meu filho, enfim.
E nesse dia o pastor falou assim, cuidado com o Marzi na sua casa, Luana. Aí eu falei, por quê, pastor? Aí ele pegou o tablet dele e me mostrou uma mensagem que estava dentro do tablet dele. Aí nessa mensagem, era como se fosse uma carta para o Lucas, né? Era como se fosse uma mensagem para o Lucas pedindo para matar ele. Só para esclarecer, porque tem muitas questões de carta nos áudios. Quando eu falei isso, no iPad. Carta, como se você der uma coisa, explica pra gente. Uma mensagem. Porque carta já está em papel. Não. Mandaram uma mensagem para o Lucas. Pedindo. Aí ele falou assim, só que o Danielzinho já foi no Lucas, porque o nome que estava ali era Lucas, na mensagem. Já foi no Lucas e o Lucas disse que foi a Marzi que enviou. Só que a Marzi, eu tinha intimidade com ela. Ela era minha amiga. Então eu falei, pastor, aqui nessa mensagem está dizendo que vai dar 10 mil reais para o Lucas fazer isso. A Marzi não tem 10 mil reais. Eu sou amiga dela, eu sei como é que é a condição financeira dela. Tem alguém por trás da Marzi. Tem alguém pedindo para ela fazer isso. Porque, deixa eu tentar explicar para vocês. Eu não poderia falar nunca, eu acho que é a Flor, pastor. Porque eu ia ser expulsa da família. Ninguém podia falar da Flor para ele. A Flor era a rainha da vida dele. Se você falasse qualquer coisa da Flor para o pastor, era pedrada para fora. Tchau. A Flor era a razão da vida dele. Então, o que acontece? Eu não podia nunca chegar, pastor, não é a Flor. Porque a Flor ficava falando que ele ia morrer, que Deus ia levar ele. Então, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi ela. Quando eu li aquela mensagem no iPad. Ela falava isso? Ela falava isso no gabinete dele, no gabinete dela, quando ele não estava. Você vai ver, Luana, Deus já me falou, Niel vai morrer, ele está atrapalhando a obra de Deus, ele não passa desse ano, e não sei o que lá. Falava muito isso, para muita gente. Então, o que acontece? Eu não poderia falar para o pastor, pastor, eu acho que é a Flor, porque ela disse que você vai morrer. Eu que ia morrer se eu falasse isso, entendeu? Pelo pastor. Aí, o que acontece? Eu falei, pastor, tem alguém por trás. Para ver, né, se ele começa o assunto, a dissertar. E ele falou assim, Luana, eu não quero saber quem está por trás. Eu vou dar uma coça na Marzi e ela vai parar com isso. Eu falei, pastor, você vai fazer isso? Ele falou assim, eu vou fazer isso e vou resolver esse problema. Para ele, tudo ele conseguiria resolver do jeito dele. Tudo era da forma dele. Ele só me mostrou para eu tomar cuidado com o Marzi. Ele não me mostrou para eu tomar uma providência, para eu ajudar ele. Pelo contrário, ele que ajudava a gente nas nossas decisões pessoais. E aí, posso continuar? E aí, eu cheguei em casa e falei, Israel, eu vou conversar com a Marzi. Marzi é minha amiga, Marzi frequenta a minha casa. Não está certo isso. Mesmo que ela esteja metida nisso, eu vou tirar ela disso, eu vou tirar isso da cabeça dela. Porque se esse é o caminho que a Flor está planejando, eu vou tirar a Marzi, eu vou proteger a Marzi disso. E aí foi quando eu chamei Marzi, eu criei coragem, porque para mim era constrangedor falar sobre isso com ela. Eu criei coragem um dia na igreja, chamei Marzi, quero conversar com você. Tranquei ela dentro da secretaria no horário de culto. Marzi, que história é essa do iPad do pastor? Porque também no iPad do pastor, o que estava fazendo? Uma mensagem para o Lucas no iPad, não tinha muito assim, eu queria entender. Parecia que tinham inventado, não sei, né? Ficou estranho para mim. E aí a Marzi falou, sei, no começo ela é durona, né? Aí ela ficou meio durona comigo, eu falei, Marzi, fala a verdade para mim. Eu sou sua amiga, eu quero te ajudar. Não tá certo isso. Se isso for verdade, você é crente, cara. Pelo amor de Deus, que evangelho é esse que você vive? E aí ela chorou, começou a se abrir comigo e falou, olha, a minha mãe... a primeira frase que ela falou pra mim foi assim, matar o Niel vai resolver o problema de todo mundo. E ali eu falei, caraca, o que eu faço com o Marzi agora, gente? Como é que eu ajudo, né? Marzi, você tá errada, não vai resolver o problema de todo mundo. Aí ele é muito rigoroso, ninguém é feliz naquela casa, e não sei o que. Cara, ela foi completamente inundada disso. Sabe quando você vai plantando, Marzi já estava com a mente feita que acabar com o Niel ia resolver os problemas da casa dela, da família dela. E aí eu comecei a conversar. Ô Marzi, pelo amor de Deus, isso não é certo, você é crente, vamos conversar, não é dessa forma. Ele é rigoroso, só porque você não sai de casa, você já é de maior, não gosta da gestão do pastor, vamos dizer assim, né? Não gosta.
Isso acontece em muitas famílias. Poxa, meu pai é muito rigoroso, eu vou morar sozinha, vou viver minha vida. E aí eu perguntei, pedi para ela me explicar como é que era, o que aconteceu, que apareceu no iPad do pastor. E ela me explicou que um dia a mãe, a Flor de Lis, estava deitada na cama, escrevendo essa mensagem. E aí ela pegou e passou para a Marzi o iPad com a mensagem e falou assim: Marzi, manda para o Lucas. A Marzi provavelmente redigiu no celular dela, enfim, eu não sei como foi exatamente, mandou essa mensagem para o Lucas, porque o Lucas recebeu essa mensagem. E por algum motivo, parece os Trapalhões, na verdade, por algum motivo não apagaram a mensagem do iPad, do celular, de onde quer que seja. E a nuvem do pastor passou para o celular dele e ele imediatamente viu. Então, quando ele chegou em casa, ele viu. E essa mensagem ficou no iPad dele, no e-mail dele, no celular dele, enfim, ficou em todo quanto é lugar. Aí, voltando para o pastor, eu cheguei e falei para o pastor: pastor, o senhor falou, quando eu perguntei a ele, falei para ele se tinha alguém acima da Marzi e tal, falei: pastor, o senhor já perguntou à Flor sobre essa mensagem? Porque a Flor sabe de tudo que acontece na casa. E quando ela não sabe, ela fica sabendo que alguém conta e ela mesma resolve. Ele falou assim: eu falei pra ela. E ela ficou quieta daquele jeito dela. Aí eu falei: meu Deus, ela ficou quieta daquele jeito dela, tá bom. Voltando pra Marzi no dia que eu tava na secretaria com ela. Marzi, mesmo assim, não se mete nisso. Se a sua mãe tá querendo fazer isso, ela tá te usando. Não, aí eu ainda falei pra ela: cara, acontece um desastre desse, você vai preso e sua mãe fica solta de boa moça, você sabe disso. E aí ela começou a chorar de novo, falando: a minha mãe não me ama, a minha mãe só me usa. Porque quando o Niel descobriu que foi interrogar a Flor foi na Marzi e falou assim: Marzi, toma aqui um dinheiro, assume isso e some daqui por um tempo. Quando o quê? Não, quando eu estava conversando com a Marzi me contou chorando: a minha mãe não me ama. Na igreja, dentro da secretaria. A minha mãe não me ama. Ela me ofereceu um dinheiro para eu assumir e sumir por um tempo. Depois eu volto. Porque ela já tinha feito isso uma outra vez, né? Para a Flor. Quando assumiu o dinheiro do cofre do pastor, a Marzi assumiu, sumiu um pouco e depois voltou. Então a Marzi a Flor já estava acostumada a fazer isso com a Marzi. E a Marzi foi repreendida pelo pastor pelo sumiço de dinheiro? Foi repreendida. Isso também a Marzi ficava muito magoada, porque ele era rigoroso, né? A Marzi ficava chateada com isso, mas roubaram o dinheiro do cofre dele e ela assumiu que foi ela. Eu não estava na casa nessa época, mas ela era muito magoada com o pastor por causa disso. Já tinha repreendido? Já. Dona Amanda, quando a senhora notou alguma diferença quando a pastora Flor de Lis foi eleita deputada federal em relação a essa relação com a vitimização do cargo? Houve alguma reunião em Brasília, a senhora estava presente? Sim. Na verdade, não só com o pastor, mas eu senti que com todo mundo, né? A Flor mudou depois que ela foi deputada. Mas com o pastor começou muitos embates. Porque o pastor sempre foi aquela pessoa que cuidava de tudo, que era o gestor mesmo. A gente dizia que ele era a mente, né? De tudo. Da organização da igreja, dela como cantora e ela como deputada também. Ele fez toda a campanha dela. Ela teve quase 200 mil votos por causa de estratégia do pastor. Ela acha que o mérito é todo dela, mas o mérito não é dela. O pastor fechou negócio com todo, fechou parceria com o estado inteiro. E aí, o que acontece? Quando ela foi a deputada, nos corredores existem muitas pessoas pedindo assinatura disso, assinatura daquilo, e ela sempre teve essa imagem de não dizer não, de ser boa e tal. Sempre passou isso para o público, para as pessoas. Então, nos corredores do plenário, onde ela passava, ela queria assinar documento, sem lei e tal. E isso era o maior embate do pastor e dela. Porque o pastor falava: você não pode assinar sem ler, manda levar para o seu gabinete, lá a gente vê e tal. E ela falava: não, eu sou deputada. Niel, tá bom, deixa pra lá. Aí ficava no joguinho dela, enquanto o pastor repreendia, e ela não gostava disso. Esse era o maior embate. Acabava que eles quase não tinham um relacionamento de conversar. Assim, quando a gente ia pra casa deles, ela ficava no joguinho e ele ficava conversando com a gente. Só o corpo dela estava ali, entendeu? Presente. Porque ela já não queria mais nem conversar com a gente. Então o relacionamento de casal deles estava incrível, sabe? Não, de casal eu não sei, que é particular deles dois, né?
aparentemente de casal não, mas aquele relacionamento ali de falar de trabalho, ela já estava desgastada. Isso. A senhora sabe se ela chegou a manifestar alguma intenção de se separar? Não, que sofra, como é que é? Que sofra ela, mas eu não sofra a obra. Eu já perguntei a ela, se você está tão insatisfeita, mas por que você não se separa? Ela falou isso pra mim, que sofra eu, mas que não sofra a obra. A obra de Deus. Porque ela falou que ia envergonhar a igreja a obra de Deus, né? Se ela se divorciasse. E, dona Luana, a senhora foi a Brasília, por ocasião da deputada, a senhora esteve presente. Teve alguma reunião, foi, estava em fevereiro? Fevereiro. Teve sim. 19. Então, 18 após 19. A senhora teve presente nessa reunião? Sim. O que se falou? Não, uma coisa me chamou a atenção, mas na hora eu não percebi. Depois que a gente vai ligando os pontos e aí eu conversei com meu marido, caramba, elas falaram, a gente estava tomando café da manhã na mesa da cozinha. A gente... Vou falar, calma. Tava a Flor, eu, Simone, Rayane, Marcele. E aí... A Marcele é a... esposa pequena, da Adriana. E aí, uma olha para a outra e fala, agora a gente não precisa mais dele, né? E a outra não responde nada, mas eu senti que o calar consente, mas eu não sabia quem era ele. Uma olha para a outra e... A Simone olha para a Flor e fala, mãe, agora a gente não precisa mais dele. E aí, eu não sabia quem era esse ele, né? Mas eu acho que elas acharam que como deputada não precisava mais do pastor, não sei. O pastor estava presente? Não, só mulheres, só nós. Tomando café. E falar a Simone, já voltando um pouco dos fatos, e depois a gente volta. Tá. Depois do crime, teve alguma reunião da igreja, disso, depois do crime? Pesadelo. Pode contar, pesadelo? Foi um pesadelo. O crime foi domingo, né? E terça segunda. A senhora pode mais ou menos precisar os dias, como é que foi? O que acontece? Depois que o pastor morreu, a gente não tinha dúvida que tinha sido a Flor que tinha sido a mandante. Por causa dessas histórias todas, do comportamento dela, de como ela se portou no dia que o pastor estava no hospital. E a única coisa que a gente queria era ficar longe dela, porque ela assustava a gente. A gente tinha medo dela. Porque, eu não sei se vocês já perceberam, ela tem um poder de influência muito grande. Hoje comigo, graças a Deus, não mais. Mas ela ainda tem um poder de influência muito grande. Você vê quantos filhos estão com ela nisso. E aí, o meu marido ficou 30 anos sobre essa, vamos dizer assim, sedução, né? Que é quase que isso. E a gente só queria ficar longe, porque a gente tinha medo até do que a gente ia ouvir que ela fosse falar com a gente. Então, depois da morte do pastor, eu saí do meu apartamento, porque ela tinha a chave do meu apartamento, tinha acesso, todos os meus cunhados tinham acesso ao meu apartamento. A gente ficou com medo, a gente saiu do apartamento e a gente foi para a casa dos meus pais. E aí ela começou a ligar. E os meus cunhados ligavam, vocês têm que vir aqui, vocês têm que ajudar a gente, o André está sendo chamado de assassino porque botou fogo no quintal. Eram as mensagens, né? E as ligações, quando a gente conseguia atender, porque eu não tinha estômago para atender ela. E eu falava assim, Flor, a gente está de luto, a gente já vai, qualquer dia a gente vai na sua casa. E ela pressionava muito para a gente ir na casa dela, ajudar ela, depois da morte do pastor. E aí a gente falou assim, a gente vai para o culto, quinta-feira. A gente vai voltar para essa questão do culto. Tá. Duas coisas. O comportamento dela no hospital, a senhora poderia ir no hospital o quê? Quando do envenenamento ou quando do assassinato a tiros? Do envenenamento eu nunca fui com eles, do assassinato. Como é que era o comportamento? Não, na verdade a gente convive com a pessoa, a gente conhece quando tá chorando, quando tá fingindo que tá chorando, a gente conhece quando tá sendo sincera, quando não tá. Foram quase 6 anos convivendo com ela mesma, abri mão da minha vida para viver para ela. E aí, o que acontece? Quando ela chega no hospital, que a gente estava desnorteado, desesperado, que o pastor tinha morrido, ela me chega toda arrumada. Pelo amor de Deus, chora. E aquele choro ali dela, quando eu olhei nos olhos dela, eu falei, cara, ela não está chorando de verdade. Ela não está triste que o pastor morreu.
ela tá contracenando, mas pra mim, que conheço ela, não precisa, né? E aí ela entrou no hospital, tomou calmante, tomou isso, tomou aquilo, e foi embora, plena. E foi embora, e me liga depois. Luana, eu, oi, falou, fala, pastor. Pelo amor de Deus, a polícia chegou aí. Você, o Flavinho, que atirou, ele que foi dirigindo o carro do pastor, né? O carro do Danielzinho, junto com o Danielzinho e o pastor atrás. Ela me pega e fala, pelo amor de Deus, se a polícia perguntar quem estava dirigindo, você fala que foi Adriano, você não fala que foi o Flavinho. Eu, tá bom, pastor, eu desliguei o telefone e falei, meu Deus do céu. Aí ela foi checkmate pra mim, porque acabou de perder o marido, ela tá preocupada em mentir pra polícia. Pra eu mentir pra polícia? Eu olhei pra cara de Misael dela, você não sabe que sua mãe acabou de falar comigo aqui. E aí já foi, aí a gente já tinha certeza. E ela no hospital dava alguma atenção, os fatos, falava... Não, no hospital eu não fiquei muito perto dela. Eu cheguei com ela, né, quando saiu do carro, ela me deu o braço, eu entrei com ela e tal. Quando eu vi o choro dela, eu já não conseguia mais ficar perto dela. Sabe, eu sabia que ela não estava sendo sincera. E eu estava triste, meu pastor tinha morrido, é meu sogro, era meu quase pai, eu convivia com ele todo dia. Pô, enfim. E no dia seguinte foi o dia do enterro, né? O assassinato foi domingo, de madrugada, domingo da noite de domingo. O enterro foi na segunda-feira, né? Aconteceu alguma coisa? O enterro logo após, a senhora chegou a ter, a senhora via? Mas o senhor foi preso? Como é que você foi chato? No enterro, no final do enterro, parou o enterro, né? Parou a saída, porque Flavinho foi preso. Flavinho foi preso. Eu não estava com eles, eu estava com o Dani no carro atrás, né? Mas dentro do carro tinha uma amiga minha, dentro do carro da Flor. E ela ficou horrorizada quando ela ouviu o Flavinho falando pra ela, mãe, eu fiz do jeitinho que a gente combinou, eu chorei no caixão. Qual o nome dessa amiga da senhora no carro? Reni. A gente que era também da igreja, era professora da Pós-Lixo, né? E o Flávio estava do lado da Pós-Lixo? Estava dirigindo o carro para ela. Estava sofrendo mesmo. Se vê as filmagens, estava sofrendo. Ela também quase se jogou no caixão. Estava sofrendo ou estava fingindo? Estava fingindo. Então, contracenando. Infelizmente, contracenando. Simone também? Simone quase se jogou lá, dentro do caixão. Um desespero que a gente mesmo que estava sofrendo não estava entendendo. Mas, assim, vai. Vida que segue. Rayane também? Então? Rayane eu não vi. A senhora soube pela Reni ou por alguma outra pessoa se durante a prisão do Flávio você chegou a passar algum objeto? Passou o celular, né? Entregou o celular, eu acho. Para quê? Não. Para uma delas. A Simone estava no carro e a Flor, né? Aqui deu essa informação para a senhora. E aí, esse celular, o celular do Flávio? Do Flavinho. Do pastor? Não, do Flavinho. O celular dele, do Flavinho. Então isso foi segunda-feira no enterro, né? Terça-feira foi o dia seguinte, o Constitucional foi correndo as buscas e apreensões. A senhora procurou, a senhora foi, o seu marido foi à delegacia nessa semana. Domingo, o assassinato. Segunda-feira, a senhora foi quando? Na segunda-feira, eu cheguei em casa e falei pro meu marido, amor, o que a gente vai fazer? Não dá pra dormir como se nada tivesse acontecido. A gente sabe que não foi um latrocínio como estão falando. Estão quem? A Flor, né? Primeiro, ela foi no portão falar que a morte do marido dela ia resolver o problema de segurança pública no estado do Rio. Cara, cada vez mais ela se afundava. Vou ficar quieta. Mas ela vai. Essa foi a primeira versão, das 7, eu acho que tem, né? 7, 8. Enfim. Aí, o que acontece? Ela chegou, aí eu cheguei em casa e falei, amor, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente sabe daquela mensagem, a gente sabe na verdade, o suquinho, eu nem tinha ligado ainda associado. Para mim a mensagem, e para mim era o Lucas, porque estava na mensagem. E aí ele falou assim, não, amor, vamos fazer alguma coisa assim. E a gente chamou alguns amigos para tentar, né, nos dar um norte do que a gente faria.
Muitos falaram que não, se matou o marido para matar a gente não custa nada, não vou nem me meter. A gente até perdeu umas amizades nesse período. E até que a gente falou, não, a gente vai na delegacia então conversar com a polícia. Porque a gente não tem nada na mão, mas a gente sabe de muita coisa. Então a gente precisa falar, pelo menos para a gente deitar em paz, ter uma luta em paz, né? Não ficar concordando, eu fui lá assim, não ia conseguir de jeito nenhum. E aí a gente, na terça-feira à noite, aí, diferente do que eu já ouvi na rede social, advogados dele falando que a gente foi na igreja pegar computador, quem pegou os computadores da igreja foi a polícia. Mas enfim, aí a gente, na terça-feira à noite, fomos na delegacia, e aí meu marido e Danielzinho falaram que eles sabiam. Falaram tudo, né? Foi isso que você me perguntou. Eles, quando falaram o que eles sabiam, fazendo a mensagem do grupo, eles apresentaram para os policiais? Apresentaram, porque na segunda-feira, é muita coisa. Na segunda-feira, depois, na hora do enterro, o meu marido já ficou com aquela mensagem do iPad, onde é que eu pego o celular do meu pai para pegar essa mensagem no iPad. E aí ele chegou no Buba e falou, Buba, você sabe onde está o celular do pastor? Ele está lá em casa. E Buba, eu precisava ver esse celular, tem como você trazer ele para mim? Ele falou assim, depois do enterro, eu vou em casa, busco uma coisa dessa e levo lá na sua casa para você. E aí depois do enterro, o Buba foi lá em casa, ele não subiu, Misael que desceu. E aí Misael pegou a mensagem, achou a mensagem no bloco de notas do pastor, mandou para o e-mail dele próprio, do Misa, e também bateu foto, né, do celular, bateu foto do celular. Só uma questão, doutora Niane, para constar que pela terceira vez é só depoimento de ouvir dizer, hearsay. Meu marido. Ela está relatando algo específico a ela, doutor. É outra coisa. Não, ela falou. Está gravado aqui, eu estou falando também, doutor. A conclusão do senhor que não é cabida aqui, né? Deixa o jurado avaliar, doutor. Deixa o jurado avaliar. Doutores, por favor, sem maiores delongas, doutor, pode fazer, por favor, o julgamento não tem irregularidade nenhuma, pode, doutor, pode falar. Pode seguir. Só para a senhora viu Esqueci, então. contou para a senhora. Está gravado aqui todas as joias. Aí meu marido pegou e bateu foto desse celular, né, do pastor. E nesse meio tempo, a Flor já estava ligando para Buba. Cadê o celular do Daniel? Cadê o celular do Daniel? Eu quero o celular do Daniel. Aí o Buba falou, cara, já tô chegando, Flor, já tô chegando. Misael, eu preciso ir. Pegou o celular do Misael dentro do carro e foi embora. Só que e foi para casa da Flor. E aí, quando ele subiu, ele já tinha ido. Quando a gente foi na delegacia, que a gente conversou, que ele conversou com a doutora Bárbara, ele já apresentou isso aí para ela. Já mostrou, sim. E já deixou até o celular dele. Fica com o meu celular aí. Você recorda da data, mais ou menos, dessa mensagem do plano, que foi, te explica a data? Não me lembro, mas é por volta de março. Tá. Maio. Então, vamos retomar. Dia 16 do assassinato, 17 de enterro, 18, puxa da pressão, vocês foram na delegacia, de noite, segundo dia. Essa reunião, nesse dia do enterro, ou no dia seguinte, a Flor de Lis, ou outra pessoa ligada a ela, ficou ligando, a senhora disse que ligaram para a gente. Ficaram a semana inteira. Até a gente aparecer na casa dela, eles ficaram ligando pra gente. Ligava, vamos lá, ela ligava no celular dela? Ela ligava no celular. Pergunta quem? Ela ligava no celular. Ele, não só falou ela falou ele. Eles quem? O celular de todo mundo. O celular de todo mundo estava perto dela. Me ligou do celular de Simone, me ligou do celular de Marzinho, me ligou do celular de Gerson, me ligou do celular dela, me ligou do celular do pastor Carlos. Quem estivesse perto, porque eu já não estava mais atendendo, do número dela. E aí ela pegava de outra pessoa para atender. Aí eu atendia. Aí era ela. E aí a gente falou para ela, quinta-feira a gente vai na igreja, porque a gente não queria ir na casa. Até porque para a Misael estava muito chocante ir na casa. O pastor morreu ali dentro, o pai dele. Por mais que tenha sido natural para eles, tirar a prova, fazer isso, fazer aquilo, mas pra gente não estava natural não, uma pessoa morreu. Uma pessoa que a gente amava muito. O mais natural para eles tirar a prova, como é que é tirar a prova? Não. É boato, vai falar que é boato, mas mexeram na prova, mexeram, não estava lá no dia, não fui, graças a Deus.
E aí a gente falou, pra casa dela não vamos pelo menos pra igreja, porque senão ela vai ficar atrás da gente, não vai parada. E aí a gente resolveu, porque a gente achou que fosse pra igreja, a gente fosse cultuar e tudo, mas não, ela tava lá em cima, já esperando a gente. Só que nessa quinta-feira aí, a gente pronto para ir pra igreja, para encontrar com ela, o que me sai na televisão? Pedaço do depoimento de Daniel. Falando das coisas que aconteceu. A vontade era dar meia volta, voltar, procurar um buraco, se esconder, porque a gente estava com medo. Então, depois vocês acreditaram... Na terça, vazou na quinta. Vazou 5 minutos antes da gente encontrar com ela. Como é que identificaram? Tinha o nome dele? Tinha alguma coisa? Não, tinha falando que assim, a namorada de um dos filhos e Danielzinho era o único que tinha namorada ainda. Por quê? Porque ou era casado ou era solteiro, o único que tinha namorada era ele. A namorada do filho entregou o celular, vazou isso, entendeu? Porque o celular tinha sumido. E aí, esse depoimento falava que o celular estava com ela. Daniel, que é o filho... A doutora só pergunta e ela respondeu. Não. Daniel, quem é Daniel? Ele estava aí com vocês nessa reunião? Daniel estava indo. Daniel foi o irmão do Misa, que depois também na terça-noite. Certo. E ele estava na igreja encontrar? Estava indo eu, ele, Misael e a namorada dele, a Manu. Estava indo nós 4 encontrar com a Flor, né? Que a gente pensei que a gente fosse cultuar, depois a gente... Mas como vazou isso, a Flor estava lá em cima, junto com a galera dela, todo mundo que está aqui. Quem é a galera dela? Quem estava lá? Simone estava lá. Aí tinha alguns assessores dela lá, o pastor Carlos estava lá, tinha muita gente, eu estava muito nervosa, eu estava com muito medo. Eu estava com medo de morrer lá dentro. A minha cabeça foi longe. Quando eu cheguei perto dela, eu achei que o meu corpo ia sumir, enfim, a gente achava tudo. A gente tinha medo. Era aquilo, matou o marido, para matar a gente não custa nada. Era essa linha que a gente pensava, raciocinava. Mas quando a gente chegou lá, a gente chamou 2 casais de amigos para ir com a gente, que estavam lá no pátio da igreja. Vamos lá em cima com a gente, falar com a Flor, ver como é que ela tá. Achei que eu fosse encontrar ela mais calma. Enfim, estávamos lá em cima numa sala grande que tem lá, que é chamada de sala VIP. E ela entra naquela sala e ela fala assim, ela não deu boa noite, ela não falou, ela diz assim, sai todo mundo, eu quero ele. Apontou pro Danielzinho. Tadinho, ficou lá com ela, na porta fechada, com um assessor na porta dela, tinha um assessor na porta dela, e a gente sentado lá de fora esperando que íamos ser os próximos que iríamos entrar para ela, sei lá, interrogar, vamos dizer, na melhor das hipóteses aí, né? Interrogar. E ela ficou 1h30 com o Danielzinho, 2 horas, mas naquele momento ali, a gente tinha tanto medo de estar ali, mas a gente também não podia ir embora e largar o Danielzinho ali sozinho. A gente ficava ali e daqui a pouco me passa a Simone, por um lado e por outro. Ela estava irada, porque vazou o depoimento. E ela sacou que era, né, de Danielzinho. Se é de Danielzinho, Misael estava junto. E aí passa por um lado e por outro. Esse X9, tem que tudo morrer com um tiro na cabeça. Aí que me dava mais medo ainda, gente. Tava com medo, ela tava ali. Falei, quer saber? Eu não tô sozinha não. Falei, essas pombas giras não vão ficar tirando onda da minha cara não. E aí foi quando eu falei em voz alta para ela ouvir. Olha só, eu não sei quem matou o pastor, mas quem matou vai todo mundo preso. Todo mundo que participou disso vai preso. Eu não quero saber, pode ter sido o presidente da República, vai preso. Ela pegou e desceu. Falei, ai, graças a Deus, porque e se ela ficar passando ali toda hora falando que eu tenho que tomar um tiro na cabeça, eu ia acabar empacotando ali. Mas graças a Deus ela desceu. E aconteceu, quando o Daniel sai da sala, foi o tempo dela entrar no gabinete do pastor e ir no banheiro. Eu falei, Misael, vambora. Ele, vambora. A gente pegou o Danielzinho e Manu. Quando a gente está descendo a escada, ela grita, Misael, você é o próximo. Aí Misael, tá mãe, só tô aqui no pátio e já volto. A gente entrou no carro e fugiu. A gente fugiu naquele dia. Meteu o pé e fomos embora para casa do meu pai. Ela continuou ligando, porque ela ainda não tinha falado com todo mundo. E a gente teve que ir na casa dela na sexta-feira. Chamamos mais um casal de amigos para entrar na casa dela de novo, só que aí, na casa dela pela primeira vez, né, para ficar perto dela de novo. E aí a gente foi de dia, porque a gente tinha medo de ir de noite, se acontecer alguma coisa. Então a gente foi numa sexta-feira à tarde. Quando a gente chegou lá, a polícia estava lá, que a polícia estava pegando,
a polícia, o oficial, estava oficiando todo mundo para ir depor. E ela estava calma e tranquila. Eu falei, ai, graças a Deus, gente. Ela, oi, meus filhos, tudo bem? Olha, uma santa. Quando a polícia sai, ela mete o dedo na cara de mim, você não podia ter feito isso comigo, você me largou, e não sei o que. Ela era outra pessoa. Depois que as policiais saíram. Aí o que acontece? Só que, graças a Deus, ela tinha que encontrar com alguns advogados na barra de uma reunião, não podia ficar ali com a gente. Ela falou assim, volta à noite, que à noite eu quero conversar com vocês. E a gente falou, tá bom, a gente volta e tal, não sei o quê. E eu quero conversar sobre o SIM. Aí eu trago os papéis. O SIM é um congresso que tinha lá na igreja, né? Era um congresso, uma vez por ano, um congresso anual, assim, bem grande. E estava para acontecer o SIM, porque foi em junho, o SIM acontece em setembro, outubro mais tardar, mais ou menos por essa época. O pastor estava resolvendo tudo para o SIM, resolvendo comida e comida, né? Que trabalhávamos com ele diretamente ali nessa organização. Ela ficava meio que na reunião, meio assim, no joguinho dela, enfim. Mas ela ficava como presente, mas ela não efetivamente ajudava na organização ali efetiva do SIM. E aí ela falou que queria conversar sobre o SIM e tal. Gente, o marido dela acabou de morrer, ela quer conversar sobre o congresso, pelo amor de Deus. Parecia que eu estava sofrendo mais que ela. E aí fomos embora. E depois voltamos para no outro dia voltamos para a documentação e tal. Foi quando ela sentou com a gente no quarto dela. E aí ela já estava mais calma com a gente. Eu pedi desculpa por ter deixado a senhora. Você estava nessa reunião no quarto? Nessa reunião no quarto, estava... Quinta-feira foi na igreja. Sexta, isso foi no... Então foi... Agora eu não me lembro se esse dia no quarto foi na sexta noite que eu voltei ou no sábado. Nesses dias, um desses 2 dias. Que foi também o último encontro nosso, né, na casa dela. Aí foi eu, Daniel, Misael, um casal de amigos que ficou lá fora, e a gente sentou. Aí estava a Simone na caminha do canto, a Flor deitada na cama dela, e o pastor Carlos. Daqui a pouco a Flor escreve um negócio no papel e dá para o pastor Carlos. O pastor Carlos lê, e sai. Eu falei, pronto, agora que ele volta e mata a gente. E tudo pra mim era matar, que eu ia morrer. E aí daqui a pouco ele volta e começa a reunião. E aí ela começa a brigar com a gente, que a gente abandonou, aí que eu falei que o André está sendo acusado porque botou fogo no mato. E depois ela falou assim, agora a casa entraram aqui, roubaram coisa nossa, botaram escuta aqui dentro, e não sei o que, eu não posso nem falar o que eu quero dentro da minha própria casa, e você, Misael, me deve isso. Aí ficava cobrando uma gratidão de Misael. Você, Luana, não, você chegou agora, mas você, Misael, por tudo que a gente viveu, você não podia fazer isso comigo. Aí eu peço perdão, perdoa a gente estava muito nervoso, mas estamos aqui e tal. Ali eu ia falar o que ela quisesse que eu falasse. O medo estava tomando tanto conta do meu corpo, eu só queria sair dali. E aí quando ela pegou confiança na gente, ela escreveu, porque tinha escuta, né, segundo ela. Aí ela escreveu e deu pra gente ler. Aí passou na minha mão, de Daniel e de Misael. Ainda bem que nós quebramos o celular de Nel e jogamos no mar. Ali que eu fiquei estacalhada. Meu Deus do céu, agora eu tô conivente, agora eu sei, né? Ela escreveu. Daqui a pouco ela risca o papel todinho, o caderninho dela. Aí, eu acho que isso foi na sexta noite, porque depois a gente voltou com a documentação do SIM. Foi a nossa última reunião, que ela foi no sábado. Aí eu entreguei toda a documentação a ela falou de pegar empréstimo, falou para Misael pegar um empréstimo, e não sei o que. Eu falei, gente, o pastor morreu, ela falando de sim, não estou acreditando nisso. E essa foi o nosso último contato direto com ela, ainda como membros da igreja, vamos dizer assim, né? E dali eu fui embora e falei, amor, eu não volto mais na casa da mãe. Nesse momento que a gente entregou a documentação, a gente até tentou procurar esse caderno para pegar, né? Porque estava escrito. Mas a gente não conseguiu porque a gente estava com muito medo de alguém ver a gente pegando esse caderno. É isso. A senhora, na época do assassinato do pastor Anderson do Carmo, a senhora tinha um filho, tinha criança pequena? 6 meses, meu filho. 6 meses? Sim. A senhora disse que foi procurada, foram diversas ligações
e mensagens para a senhora, nos dias seguintes para eles entrarem em contato, chegaram a usar a pessoa, Chegaram, ela falou isso, né? Não, ela usou mais o meu filho para tentar mexer com o meu emocional, porque tipo assim, você tem um filho agora, você sabe como é que é, quando um filho, quando você sente a dor de um filho te desamparar e tal, ela acaba se sentindo desamparada com Misael. Ela contava que Misael ia dar um suporte a ela, ia ajudar ela, de certa forma, não sei, ela achou que Misael fosse suprir alguma necessidade que ela fosse vir a ter no futuro. Até porque Misael era o que trabalhava, o que fazia as coisas, então... As ligações que a senhora recebeu, na verdade ela me ameaçou em uma das ligações. Ela me ameaçou quando a gente se desligou da igreja, porque demorou. Eu encontrei com ela a primeira vez na quinta-feira depois da morte. Na outra quinta-feira que a gente conseguiu se desligar da igreja. Porque Misael estava assim, gente, não estou conseguindo. Porque eles participavam de mais de 40 grupos de WhatsApp, de ministério, né? Dos obreiros, dos diáconos, dos presbíteros, aí tem das filiais. Então, eram muitos grupos. A gente ia se desligar pelos grupos, porque a gente ia anunciar onde que a gente não estava mais no ministério. E a gente redigiu um texto e mandamos para todos esses grupos. Quando a gente mandou para todos esses grupos, daí ela ficou irada. E aí ela mandou mensagem: vocês não vão fazer isso comigo. Se vocês querem se desligar, é na minha frente. Eu preciso encontrar com vocês. Misael, eu vou colocar todos os seus irmãos atrás de você. Eu só não acho você se você sair do Brasil. Isso tá no meu WhatsApp, isso eu já mandei, tá? É pronto. E aí a gente falou com a polícia na hora, estamos sendo ameaçados. A polícia quer que a gente vá para aí? Não, a gente se trancou mais uma vez e ficamos lá, esperando que a poeira baixasse, porque nem a gente não fazia nada, a gente só ficava trancado dentro de casa. Esse período aí, a gente só ficou, foi uns 2, 3 meses trancado dentro de casa. A senhora de intimidade, né? A senhora sabe que a Flor de Lis buscou, além de intimidade, dar algum tipo de cooptação, dar algum tipo de presente, de oferta para algumas das testemunhas, alguns filhos. Sei, porque eles me falaram, são meus cunhados, né? Danielzinho mora comigo. Acho que no Natal ela deu um dinheiro para Danielzinho, tentou dar, não sei, não me lembro, mas ele vai falar aqui daqui a pouco. E o Luan também, eu acho que ela ofereceu uma viagem para os Estados Unidos. Ele falou. Foi antes dele ter falecido? Foi. Não, foi antes dele prestar depoimento. Não, agora eu não me lembro. Foi depois da morte do pastor, com certeza. Quando a senhora sabe dizer, a senhora mesmo, que alguns dos réus, como parentes, tinham carros condicionados no gabinete da Flor de Lis? Eu? A senhora tinha carro? Tinha. E quem mais? De cabeça eu não lembro. Desses daqui? Acho que nenhum. Algum parente? Não lembro. O marido da Rayane. Tinha carro Tinha. E a senhora depois do assassinato, a senhora tinha carro condicionado. O que aconteceu? Desalerada. Óbvio, claro, Até porque eu não ia conseguir mais trabalhar com ela também, né? Em relação a esse cargo condicionado da senhora e do gabinete geral lá de Brasília, do deputado Flor de Lis, vocês recebiam pagamento inteiro? Eles eram convidados ou estados a devolver parte? Não, nós recebíamos inteiro, mas aí era um combinado com o Misael e o pastor de quando precisasse a gente ajudava. Rachadinha, não era fixo, não. Era se precisasse mesmo. Vamos fazer uma conta, vamos fazer isso, tá sendo um evento. A senhora sabe se tem alguma satisfação da deputada Flor de Lis, da pastora Flor de Lis, acerca da questão do dinheiro do casal? Existia. Embora fosse um combinado entre eles, porque na frente dele estava tudo bem, mas nas costas dele ela reclamava. Ela reclamava porque ela não achava justo como era feita essa divisão. Só que por diversas vezes eu já vi eles dois conversando e ela ficava quieta, ela consentia. Mas nas costas dele, ela falava que ele gostava muito de dinheiro, que ele era muito autoritário, que ele não era nada, ela que era deputada, que
ele não era nada, ela que era cantora, antes de ser deputada, ela já reclamava disso, sempre reclamou. As filhas dela também falavam isso, Simone, vou falar o nome pra você perguntar, Simone, Lohane, reclamava, mãe, não acredito que você tem que passar por isso, quem é a deputada é você. Pra que você passa por isso? Vamos dizer, os filhos sócio-afetivos, os adolescentes também reclamavam? Depende de qual filho, né? Depende de qual filho, né? Tinha os filhos que poderiam falar isso e tinha os filhos que tomariam fora se falasse isso, né? Então, os que não estavam ali próximo dela, os que não eram, vamos dizer assim, os preferidos dela. Porque ela não diz que é preferido, né? Ela diz que são os mais próximos. Ela sempre me disse isso. Não é que eu prefiro esses, mas esses são mais próximos de mim. São 55, como é que eu vou ser próxima de todos? E aí, próximo dela, a Simone, Lohane é a filha de Simone. Era Rayane, Lohane, Rafaela, Ramon, Isabel, Anabel. O próprio Danielzinho era muito próximo dela, tinha tudo que ele queria. Tinha uma vida, assim, esses daí tinham uma vida que os outros não tinham. E o Lucas, por exemplo? O Lucas tinha uma outra vida, né? Vamos dizer, na margem da família, marginalidade da família, literalmente. E os irmãos dele? Também. Todos eles. Chegaram pro final, foram os últimos a chegar, não tinha afeto nenhum. Até que não tinha afeto, quem não tinha afeto nenhum? A Flor não tinha afeto nenhum por eles. Tá claro. Não, ela foi clara, nunca dos irmãos. Ela mesmo dizia, essas crianças que chegaram agora, eu não consigo me apegar, porque eles são ruins, eles porque brigavam muito, sabe? Eu não consigo, não é igual antigamente era diferente, ela falava assim pra mim. E em relação a Marzinha, ela chegou na casa que ela era menor de idade, ela já era maior? Eu não lembro, eu não lembro que eu não era da família, mas o que a Marzi fala é que ela era adolescente, mas eu não sei a idade. E como é que era a relação da Marzi com a Flor de Lis? A Marzi implorava o amor da Flor 24 horas, então ficava lambendo a Flor 24 horas para estar dentro desse grupo, mas sempre não estava no grupo. Porque se a Flor fosse comprar iPhone para as filhas dela, comprava para as filhas dela, mas ele ficava esperando, se sobrasse dinheiro, mas ganhar. Se não sobrar, filha, vai pegar o usado de Simone, porque o presente de Natal era assim, as preferidas ganhavam o novo, aí os outros ganhavam o usado, né? Porque vai passando. Então, se você não era o preferido... usado. Ganhava alguma coisa? O usado, né? Porque o que Simone ia fazer com o celular que estava lá? Que ela ganhou um novo? Ela dava o dela. Era mais ou menos assim. Não, para Lucas, a Marzi, por estar perto da Flor, acabava entrando nesse pacote. Mas era uma coisa meio que... A gente sabia que a Marzi ficava... Eu falei isso para a Marzi. Você fica implorando o amor da sua mãe. Para com isso. Fica, sabe, de canequinha atrás da mãe dela. Dona Luana. Oi. Só aqui para também não cansar, até porque acho que a defesa até se solidariza aqui, que a gente tente não estender necessariamente muito esse julgamento. A Marzi, ela tinha algum receio, a senhora relatou de um roubo da Marzi? Sim. Antes de eu chegar na família, todo mundo na família já sabia disso, mas a Marzi me contou também, que teve um roubo no cofre do pastor. E aí... já falou, né? Já. Obrigada. Desculpa, gente. Peço até, se eu estiver me repetindo, fique à vontade para aprender perguntou já. Não, foi. Essa questão, a Marzi então guardou um ressentimento guardou um ressentimento do pastor? Guardou. Ela achou que ele foi muito forte, né, na repreensão. Tá. Com relação ao Lucas, sim. A senhora sabe se teve alguma satisfação do pastor com algo que o Lucas teria feito também de errado? Sim, o Lucas roubou, acho que um carro de um pastor, uma coisa assim, na rua da casa dele. E o pastor ficou muito chateado com isso, falou que ia lá, o Lucas estava morando fora, né? Falou que ia lá na casa do Lucas, bater nele, né? Dar uma cota nele, porque o pastor era de costa. Porque o filho dele não ia fazer isso, não.
E ele ficou indignado. A Flor de Lis demonstrou indignação, assim, dessa mesma forma? Não, não. Não, né? Não. Tá, outra coisa, teve alguma reunião a portas fechadas que a senhora soube, ali no local da residência da Flor de Lis, com orientação de advogados? Já era depois, eu já não estava mais na casa. A senhora soube disso? Aham. Soube também da participação de psicólogos nessa orientação? Sim. Sim, soube. Só para a gente já ir se encaminhando aqui para o final. A senhora, só para confirmar, né, claro que ficou muito claro no contexto, a senhora e o Misael já não moravam mais na casa, correto? Já tinha algum tempo. A senhora notou uma diferença grande do comportamento até aqui no nosso depoimento de pessoas que estavam na casa e pessoas que continuaram na casa? Sim, pararam de falar comigo, começava a chamar Misael de traidor, Misael não podia ter feito isso com a mãe. Em termos de favorecimento a Flor de Lis, falarem bem da Flor de Lis, as pessoas que estavam na casa tendem a ter um comportamento nesse sentido? Ah, não, eu acho que é mais... eu não sei o que dá na cabeça deles, eles sabem da verdade e ficam achando que é gratidão você esconder a verdade, entendeu? Acho que a gente é ingrato porque a gente está falando a verdade. Eu não consigo raciocinar como eles raciocinam. Só para finalizar, a senhora havia ali uma tentativa de manipulação, de tentar transformar o Anderson como se fosse uma pessoa horrível? Até, assim, no começo do meu namoro, até eu casar quase, eu achava que ele era o capeta, porque ela fazia, ela gosta de divisão, né? Ela tá com uma facção, ela tá sempre fazendo uma facção, onde ela tá fazendo uma facção, uma divisão. E aí ela falava, era como se fosse o grupo dela e o grupo do pastor. E aí era como se eu fosse do grupo dela. E aí quando eu comecei a trabalhar com o pastor, eu vi que não era nada daquilo que ela falava. O pastor não era nada daquilo que ela falava. Ele era assim, rigoroso, tinha que trabalhar, tinha que ter hora, tinha que ter comportamento. E aí quem não tinha, ele era rigoroso, sim. Mas aí é aquilo que eu falei, não tá satisfeito, vai viver sua vida. Tá bom. Né? Obrigado, Ana. Tá bom? Acho que é tudo claro. Acho que a gente tem perguntas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, doutor. Eu queria te pedir para me dizer quem era a Reli na casa. Na casa nada, ela era assessora da Flor e secretária da igreja. Você sabe de algo que ocorreu com a Reli na igreja? Ou o trabalho que ficou em segredo entre Reli e Flor de Lis? Não. Não. Continuando aqui, a respeito dessa reunião com advogado e psicólogo, você não estava lá, mas você ficou sabendo qual o teor da participação do psicólogo? Não. A respeito do carro que o Lucas roubou, você sabe onde ele deixou esse carro? Não. Não. Você sabe se a Marli fez alguma ligação para a Flor de Lis para falar sobre isso? Não, eu só sei que a Marli e a Flor de Lis tinham um chip diferente para falar sobre essas coisas. Mas eu não sei se ela ligou para falar sobre isso. Não sabe? Não. Folhas 15.218, 15.221. O que é vocês? Uma afirmação da Luana No depoimento? no depoimento dela. Aonde? Na sede policial? Sede policial. No primeiro... Na segunda fase já, na segunda fase. Não pode proceder a pergunta, você vai fazer aqui, né? Eu perguntei, ela não lembra, eu queria pedir bem na Vossa Excelência para eu poder olhar para ela, para ver se ela se recorda, se ela confirma esse trecho. Consta. Você fechou aqui, você pode fazer quantas perguntas depois retornar para a gente poder conseguir fechou o sistema? Voltando a falar sobre a conversa com a Marcia, você pode me dizer qual foi a participação da Marcia disso tudo? Que ela falou com você em casa, que ela conversou com você, que ela falou da Cruz.
A participação foi de tentar achar alguém para matar o pastor. E Em resumo foi isso, né? foi isso, né? Você conhece a Érica? Conheço, tem 2 ou 3 na casa. A conhecida como Cacá. Conheço. Então, você se recorda que você falou a respeito que a Érica passou? Me recordo. Você pode Eu dizer? acho que no Dia das Mães, que a Érica foi na Casa da Flor e a Rayane perguntou porque a Érica estava morando numa comunidade. Aí acha que todo mundo está na comunidade bandido, não sei. Aí ela pensa, né? Aí ela perguntou se não conhecia ninguém que poderia. Não conhecia um matador para ela contratar. Aí ele perguntou isso no almoço de família. E ela falou que estava precisando desse matador? Ela te disse? Não, não me lembro bem se ela chegou a citar que foi a pedido de alguém, não. Doutor, desculpa, pode repetir a sua, por favor, que ela perdeu aqui? Da época das 15.218 e 15.221. Você se recorda da Marta ter dito em algum momento que não entregaria a mãe por momento nenhum? Sim, ela falou isso. Quando eu falei pra ela, eu consigo ver sua mãe de boa moça e você presa, e ela ficou quieta. E também, aí eu lembrei, quando o pastor morreu, que a gente enterrou ele, a gente voltou pra casa, mas ele voltou com a gente, pra minha casa, pro meu apartamento. E aí Misael falou assim, olha, você tem que conversar com a Marzi, porque assim como a gente sabe de muita coisa, a Marzi também sabe. A Marzi tinha dormido na minha casa. De madrugada, quando ligaram pra gente que o pastor tinha sido baleado, eu fui lá nela e falei, Marzi, você tá sabendo de alguma coisa? O pastor foi baleado. Aí ela, Luana, eu tô como você me falou, porque a gente fez oração, ela pediu perdão e tal. Falei, você tá sabendo de alguma coisa? Luana, eu tô como você me falou. Eu tô sem me meter em nada. Falei, então tá bom. Ela ficou com meu filho em casa e eu fui resolver as coisas com meu marido. E aí, quando eu voltei, eu falei, já que ela não se meteu nisso tudo, ela vai comigo na delegacia. Aí eu fui no meu quarto, levei ela e falei, Marzia, vamos conversar, a gente sabe de muita coisa. Vamos na delegacia, vamos nos preparar para isso. E eu vou te ajudar no que precisar, porque eu sei que, de certa forma, você participou nessa intenção de mandar a iPad, mas vamos, porque você não se meteu. E aí ela falou assim, eu posso sentar? Eu falei, pode. Ela ficou no quarto, daqui a pouco eu voltei, ela falou assim, eu não entrego a minha mãe por nada nesse mundo. Eu falei, então você arruma essas coisas que eu vou te levar pra casa dela. Dali, eu perdi o contato com a Marzi também. Ali eu perdi Marzi pra Flor. Flor ganhou. Entendi. A respeito do celular... Está presa porque quer, porque eu tentei ajudar. A respeito do celular, você já disse que o que a Flor fez. Ela justificou o porquê de ter dado sumiço no celular do pastor? Ela falava que tinha muita coisa que podia prejudicar na política. Mais ou menos isso que ela falava pra gente. Entendi. Por isso que ela escreveu pra gente, ainda bem que eu joguei, entendeu? Porque tipo, tem muita coisa de política. Entendi. Só posso, porque o sistema, quando ele fica inativo, ele fecha automaticamente. Então ele fechou, como o processo é muito grande, né? Demora para abrir. Você então pode passar a palavra da defesa, depois eu não. A defesa se opõe a que o assistente faça a pergunta baseada no depoimento, depois a gente mostra, e o caso está aberto, então ele pode proceder a leitura? Então, duas não, doutora. Então, depoimento aberto. As folhas, cada folha de 15.120. Tá. No início do depoimento, tá? Marzi ligou para a Flor Diniz e contou que o pastor estava indo bater no Lucas, tendo ela, Flor Diniz, mandado ligar para o Lucas e avisá-lo. Quando Marzi ligou e disse que o pastor estava indo dar uma coça em Lucas e que era para ele sair de casa, Lucas teria respondido, manda ele vir, que eu já estou armado e daqui de cima
mesmo eu jamais atuei. Sim. Você recorda disso? Recordo. E foi daí que teve a ideia, se ele consegue matar, então vamos pedir a ele, né? Aí foi daí que saiu a mensagem no iPad pedindo pra matar. É isso. Prosseguindo. Tá. Ao reportar essa resposta para a deputada Flor de Lis, a mesma disse para Marzia: sério mesmo? Vê com ele se ele quer fazer isso. Então, matar o pastor. Isso, Recorda? Recordo, claro. Marzia falou para a declarante que antes desse episódio com Lucas, Flor de Lis já teria pedido a Marzia para que procurasse alguém que pudesse matar o pastor Anderson, pois Marzia trabalhava numa comunidade no bairro Colo Bandeiro, de São Gonçalo, e dessa forma estava procurando. Você recorda? Prosseguindo? Tô fazendo depoimento do som. Não, só o último que deixa aqui. Ao passar esse questionamento à Flor de Lis, ela disse para Marzia responder o seguinte: fala que é você, no caso a Marzia, mas que é por mim que você está fazendo isso. E assim Marzia respondeu a Lucas: eu que estou fazendo, mas estou fazendo pelo bem da minha mãe. Sim. Pra não prejudicar a Flor, né? Ela era uma pastora, como é que ela ia pedir? Sem mais. A defesa do Opa. Dona Luana, bom dia. Bom dia. Dona Luana, a senhora pode me dizer mais ou menos em que período, em que ano, que período a senhora começou a se relacionar com a família da Flor de Lis? Deixa eu lembrar aqui, eu quero que eu sou ruim a data de anos. Se hoje tem 2014, 2013, por volta disso. A senhora começou a se relacionar diretamente com a família ou com a igreja? Cheguei na igreja e mais ou menos com uns 4 meses eu comecei a me relacionar com a família. A senhora teve relacionamento com alguma outra pessoa da família antes de ter relacionamento com Misael? Não. De amizade? Não, relacionamento amoroso? Não. A senhora, quando chega, começa a trabalhar imediatamente na igreja? Como é que foi isso? Não, eu começo a congregar e depois que eu fiz amizade com as minhas cunhadas, né, fui me aproximando. Quando eu comecei a ficar interessada em Misael, me disseram que ele não era muito fácil de arranjar namorada, que ele nunca tinha namorado, que eu deveria chegar perto da Flor primeiro. Aí eu fui na Flor e falei: estou gostando do seu filho, como é que eu faço namorar ela? Então você vai fazer tudo o que eu falar para você fazer. E aí eu comecei nas agendas com ela, comecei a ajudar ele a vender CD, foi assim. Aí eu comecei a trabalhar, né, ajudando. Então ela ajudou a senhora a se aproximar. Ajudou. Aí, quando a senhora começou a trabalhar, a senhora imediatamente começou a ganhar algum tipo de remuneração ou era um trabalho voluntário? Voluntário. Em que momento a senhora passa a ganhar algum tipo de remuneração? Eu passei quando comecei a trabalhar na igreja, na secretaria da igreja, comecei a ter uma ajuda de custo. Aí sim, mas enquanto agenda assim, com ela, não, era uma alegria, a gente ia um carro cheio e tal, era bom. E quando a senhora chega, Misael, qual era a função? O que ele já fazia na igreja? Faz tudo, né, o nome dele. Ele fazia de tudo. Tudo que precisava era Misael. Chama Misael, pra tudo. E em relação a essa questão financeira, pode dizer que ele... Ficou agora. Oi. Então, pode-se dizer que ele era um segundo nessa relação financeira? Ele e André, né? Ele e André que cuidavam depois do pastor. Eu já pedi outro dia, porque... Pode usar o microfone com fio, por favor? Deixa aí pra gente gravar se for efetivamente necessário. Toda hora acaba a filha. Obrigada.
Então, na época que a senhora chega, então, a senhora fala, ele faz tudo, mas ele tinha essa relação administrativa, financeira. Era o pastor... André e ele e André. Isso era uma coisa assim aleatória? Ou existia um estatuto, teve uma eleição, essas funções foram definidas pela igreja? Não sei, porque eu acho que o estatuto, quem estava no estatuto não condizia com a função. Não necessariamente. Não, acho que eu não lembro bem, não era muito exatamente ali. Tá bom. O Misael tinha uma relação profissional tranquila com o pastor? Muito tranquilo, ele estava muito bem. Você presenciou alguma briga? Não. Nunca presenciou? Em referência de igreja? Não. Misael, para brigar com o Misael, você tem que se esforçar muito, muito. Eu brigo sozinha em casa. Na família, aí já saindo do campo da igreja, tá. Na casa, você alguma vez viu alguma briga que chegasse às vias de fato entre o Misael e o pastor? Não, as vias de fato não. Eu já vi ele brigar com o Misael, já vi ele brigar com outras pessoas, já vi, porque o pastor era muito enérgico, né? Então eu já vi várias vezes o pastor brigando mesmo. Com várias pessoas. Não, fisicamente não. Fisicamente não. E foi o seu conhecimento que em uma briga dessas teria sido jogada uma cadeira na dona Calmosina, mãe da Flordilis? Não. A senhora tem relação pessoal de convivência com a Rejane? Pessoal, não. De convivência, não. A senhora faz academia faz ginástica na mesma academia? A gente mora no mesmo bairro e é a única academia que presta no bairro. Ela faz academia no mesmo lugar que eu, mas ela faz muito cedo pra mim e eu faço muito tarde. A senhora falou das diferenças que o pastor tinha com a Flor, do desenvolvimento da atividade parlamentar. Sim. A senhora era assessora, trabalhava lá. Pode descrever algumas dessas diferenças? Sim, é porque o pastor, ele tentava ajudar, né, para que ela tomasse decisões coerentes ali ao cargo dela. E em dado momento ele falava, amor, não faz isso, por exemplo. Ela falava assim, tá bom. Ele virava, ela pegava e fazia. Ela fazia o que ela queria. E ele estava tentando dar esse suporte para que ela não fizesse besteira, porque às vezes ela assinaria documentações que eram contra os princípios dela, por exemplo, no meio do corredor. Então, tem muita gente ali para assinar. Não vou lembrar para você sair assinando tudo. Ela saía assinando tudo. E aí ele brigava, poxa, ele estava tentando preservar o mandato dela. As pessoas que votaram nela e acreditavam no posicionamento dela. Vai que ela assina ali alguma coisa, lei de aborto, por exemplo, que é contra os nossos princípios. E ela estava ali assinando. Então, eles entravam nesse embate exatamente por isso. Ele falava, amor, não é para você não assinar. É só você conversar. Leva lá para o meu gabinete, a gente vai dar uma lida, depois a gente devolve para você. Ela não queria ser. Era como se ela tivesse que ser submissa ao pastorismo. E ela não queria, porque agora ela era deputada. E você soube da assinatura que ela fez uma assinatura de uma lei sobre adoção? Que ela fez deputado federal Molon? Não me lembro bem, não. Eu me lembro do evento que a gente fez sobre adoção lá na Câmara, mas não me lembro das leis que ela assinava, não. Você usou uma expressão, falando dela em alguns momentos, dizendo que nas reuniões políticas estavam todos lá e olhava para ela, parecia que só o corpo dela estava ali. Sim, ela estava jogando joguinho, ela era viciada, agora não, mas ela era viciada num joguinho que ela estava na fase 1000 e pouco, não largava daquele joguinho de jeito nenhum, não socializava com a gente, não participava, ficava só no joguinho. Então, a gente não sabia nem a opinião dela de fato, que ela não se expressava ali.
Quando ela fala essa expressão, que sofra eu, mas não sofra a obra, como é que era a relação da Flor de Lis com a obra? Como é que ela se posicionava com a obra? Então, eu vou te explicar. Acaba que a religiosidade afasta o homem de Deus. Ela era tão religiosa que estava distante de Deus, no entanto, está aqui presa. Ela queria tanto mostrar que era tudo certo, queria tanto mostrar que estava tudo bem, que a saia tem que ser comprida, não pode ir para a praia, não pode fazer nenhuma. Era tanta regra que ela estava distante de Deus. Então ela falava assim, que sofra eu, mas não sofra a obra, sabe o que é? Ela se esconder atrás daquilo ali que as pessoas queriam que ela fosse. Era exatamente isso. Porque hoje eu sei que eu vivi uma mentira com ela. Uma mentira. Porque eu era crente de verdade e pagava o preço que eu tinha que pagar. Mas ela, por trás, estava fazendo tudo que a gente descobriu agora. Para mim foi uma decepção mesmo. Para eu voltar a frequentar a igreja depois, foi bem complicado para mim. Porque eu acreditei nela e ela mentia. A senhora hoje é evangélica e continua frequentando a igreja? Graças a Deus tem um pastor de verdade cuidando de mim hoje. Qual é a igreja, a denominação que a senhora frequenta? Quem é o seu pastor? Verbo da Vida, pastor Alessandro. Nessa reunião que a senhora falou em Brasília, que estavam presentes, a senhora citou as pessoas, a Flor, Rayane, Luana, Marcelo, Simone, a senhora disse que a Simone teria falado, eu não sabia quem era ele. E que naquele momento eu não sabia que era o pastor. A senhora chega a essa conclusão hoje. Depois disso, vou te explicar, depois disso, a Marcele também pegou isso. A Marcele, do pequeno. E aí ela conversou com o marido dela, gente, falou que não precisava mais dele. Quem será? Quando o pastor mostrou pro pequeno o iPad, o pequeno já ligou. Só que o pequeno era tipo um homem-bomba. Aí o que ele fez? Pegou a Simone, pegou a Flor, levou pro quarto, trancou e falou assim, pai, elas duas estão querendo te matar. O pastor botou o pequeno e o Marcelo para fora de casa. Eles ficaram 3 meses na casa do sogro, porque falou de Flor. A Flor, tô passando mal, meu filho tá me acusando, a outra também, tô tonta, tô com isso, tô com aquilo. Acabou que o pequeno teve que ficar fora de casa, porque ele acusou a mãe de querer matar o pastor. Mas na hora ele pegou, porque a Marcele ouviu e depois ele viu no iPad. O pequeno é o Adriano que foi preso também por julgamento. Sim. Você falou do poder de influência, né? Sim. Porque, na verdade, não sei quantos filhos nesse momento, porque fala 55, mas não sei na época do crime quantos filhos estavam. A maioria dos filhos ficaram do lado dela? Não sei. Porque tiveram filhos também que preferiram não falar, né? A influência dela é sinistra, não é mesmo? O poder que ela tem, né? Sobre as pessoas. E ela teria influenciado, então, essa maioria de filhos? Com certeza, com certeza. Se a gente está perto, a gente estaria influenciado. A senhora falou que abriu mão da sua vida para viver para ela. Sim. O que a senhora abriu mão para poder viver para ela? A minha família tem empresas, eu trabalhava com os meus pais desde que eu comecei a trabalhar com 16 anos com os meus pais e nunca tinha trabalhado em outro lugar. E quando eu cheguei na família, ela não sabia dirigir e não tinha ninguém que soubesse dirigir. E aí o que eu fazia? Eu largava os negócios do meu pai para dirigir para ela, pelo simples prazer de estar perto dela. Eu gostava da companhia dela, eu gostava das minhas cunhadas, eu gostava de estar com elas. E ali eu fui largando aos poucos o meu pai para trabalhar para ela, para dirigir para ela. Então, eu era gestora de uma empresa, eu larguei para fazer companhia a ela, para dirigir para ela, levar ela para os lugares, levar ela para as agendas. E foi aí que eu comecei na secretaria da igreja. A senhora falou da noite do crime, que ela pediu que não fosse dito que era o Flávio que dirigiu até o hospital, que era para falar que foi o Adriano. Sim. Tanto o Flávio quanto o Adriano são filhos biológicos. Então, tinha preferência dela em relação a um ou a outro? Não, é porque o Flavinho estava fugindo da polícia, né? Estava com mandato e ela estava levando ele para Brasília, para a polícia não achar ele em casa, isso e aquilo. E ela só não queria que ele fosse preso. Ela está protegendo. Se você chama isso de proteção, ela estava protegendo um filho da polícia.
Aí já mostra, né? Qual a diferença de idade sua, Luana, para o Anderson? Acho que 9 anos. Acho que é 9, por volta de 9. Pastor Anderson. Você falou sobre esse hábito, né, do pastor de publicar na lixeira. Aham. Ele era uma pessoa muito ansiosa, estressada. Ele era muito agitado, 220. Era uma marca dele. É, não parava. Ele era uma pessoa assim, fácil de. Você falou até da expressão, ele é homem não gosta de remédio, não gosta de tomar Evita, né? Tem medo, na verdade. Você achava que ele era uma pessoa assim, que evitava ir ao hospital, evitava tomar remédio? Evitava ir ao hospital sim, porque ele achava que ele ia perder tempo indo para o hospital, que rapidinho já ia resolver. Mas ele foi diversas vezes porque ele não estava aguentando. Quando ele não estava aguentando, ele ia. Quando você falou sobre o que você viu, né, sobre a Flor e a Marli colocar o pozinho, sim. E depois você disse que era comprimido. Elas amassavam esse comprimido? Sim, amassavam. Não era Elas comprimidinhas, amassavam e davam. Quando eu vi, né, eu acho que eu vi 2 vezes, se eu não me engano, era já um pozinho assim, mas era um comprimido que elas amassavam. Você falou mais à frente que você soube que algumas outras pessoas da casa estavam participando. Sim. Você não chegou a citar, mas esse soube foi depois da morte ou antes da morte? Depois da morte. Depois da morte. Depois. Na casa tinha um copo. Sim, no closet da Flor. Tinha um copo. Quem eram as pessoas que tinham a senha desse copo? O pastor, que era dele, e a Flor. Só os dois? A princípio que eu saiba, sim. E um dos tesoureiros da igreja, o Israel, o André, não tinham acesso? Não, porque era pessoal dele, não era da igreja, né? Não tinha acesso. Se guardava dinheiro da igreja nesse copo? Não, só do pastor. Uma reserva da igreja ia nesse copo? Não tinha reserva não, tá, doutor? Como assim, dinheiro sobrando da igreja, não. Não tinha reserva? Não, pelo contrário. A senhora disse que não contou, né, ou seja, não insistiu com o pastor em relação à autoria seria da Flor, porque a senhora poderia assim aí mover pelas mãos dele. Na verdade é modo de dizer, né? Por quê? Um outro momento, eu fui fazer uma queixa simples. Eu fui falar de algo que tinha acontecido na secretaria de errado, que a Flor tinha feito, né? Tinha dado uma autonomia. E ao invés de ele tentar me ajudar, ele falou assim: peraí, Flor, vem cá. Aí botou Flor, eu e Misael. A Luana tá falando que você tá fazendo isso, isso e isso. Poxa, amor, na minha frente, cara, ela me deu uma olhada. Dali eu comecei a ser perseguida. Então, não era qualquer coisa que a gente... Ali eu já aprendi. Mas ali eu já estava sendo perseguida. Ali eu já aprendi que não era qualquer coisa que eu podia falar para o pastor da Flor, porque ele chamava ela para defender ela. Flor, a Luana está falando que você fez isso, sério que você fez isso, não pode fazer isso. Ela só me deu uma olhada e já era. Ali, pum. Aí se eu falo, pô, eu acho que é a Flor que está tentando te matar, ele chama, Flor, Luana está falando aqui que você quer me matar. Aí eu que é. Entendi. A senhora falou que era muito amiga, né? Tinha uns laços de confiança com a Marli. A Marli já lhe confidenciou a história de vida dela? Ou seja, antes dela chegar na casa da Flor de Lis, qual era a história de vida dela? Então, existe uma questão aí. Eles não costumam falar sobre o passado porque a Flor não gosta que eles falem do passado. Para eu saber sobre o passado do meu marido, demorou quase 3 anos para ele tentar me contar.
Porque a Flor diz o quê? Que o passado ficou para trás, que Deus tem ciúme da família biológica deles, então eles não falam, eles não têm contato, nenhum deles pode ter contato. Eu comecei a ter contato com a minha sogra biológica escondido dela, porque ela falava que a minha sogra biológica era uma interesseira, porque meu marido era vereador, que ela queria ter contato, e na verdade a minha sogra nunca fez nada de errado com meu marido que decidiu ir para casa da Flor e nunca mais voltou, e a minha sogra deixou. E ela falava horrores da minha sogra. Então, a Marzi nunca me falou da família dela, porque para eles, todo o passado é terrível e é horroroso. Uma vez teve até um embate na casa, que eu falei para a Tayane uma coisa: Tayane, você tem que respeitar pai e mãe, não interessa o que eles fizeram com você. Se você tem 2 pais e 2 mães, respeita os 4. E a Flor achou um absurdo eu falar para a Tayane que ela tinha que respeitar a mãe dela, que era alcoólatra. Mas para mim é essa concepção. Graças a Deus, meu marido retomou o relacionamento com a mãe dele. Tá, então, só para dar um trabalho aqui de lado do sábado da manhã, vamos terminar. Aliás, eu vou aproveitar também para eu... Luana, desculpa. Nada. Eu quero chamar a